Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, dia especial, dia de o amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no episódio de número 68. Hoje é dia 7 de março de 2022. O tema que nós estamos tratando é Jacó, Raquel, Bila, Zilpa, a formação das 12 tribos de Israel. E dentro desse tema, nós estamos no capítulo 8. Eu quero dar as boas-vindas a você, que está aqui nos acompanhando. Houve agora a passagem do ano, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Nós demos uma pausa nas gravações, estamos retomando agora. E esse estudo é um estudo que vai caminhar profundamente. Nós vamos até as bodas do Cordeiro, para você entender o último frame, a última cena que os escritos hebraicos têm a respeito da evolução da vida humana. Então, se você é um amante das Escrituras, se você admira o povo de Israel, se Yeshua HaMashiach, se Jesus, o Messias, é uma referência para você, se os profetas hebreus, se você anseia por um significado transcendente de existência, de vida, uma proposta, não? Se você não foi convencido por um niilismo, por um ateísmo, por alguma dessas visões, está à busca e tem sinceridade, e se como característica você gostar do estudo, da reflexão profunda, já encontrou aqui o nosso espaço. Os nossos estudos são com calma, com tranquilidade, a gente não tem pressa, a ideia é de profundidade, né? Então, se você pegar o teu caderno, pegar as escrituras, vamos citar várias passagens e vamos mergulhando nesses assuntos. E hoje aqui, deixa eu passar para o nosso slide, nós vamos fazer a abertura do nosso tema de hoje. Estou aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, né? Você já sabe, nosso movimento é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus, do Messias, sobre a espiritualidade humana, né? Sem uma influência muito forte que ocorreu, que foi do helenismo greco-romano. Venha com a gente, nesse curso veremos o início de todas as coisas e até o fim delas, né? Desejamos a você uma boa viagem e oferecemos o nosso jato, como sempre, para você viajar conosco. Olha, o que nós temos visto, né? Estamos aqui num capítulo desse tema, nós vimos nos anteriores, não perca se você não assistiu, busque aí no YouTube a nossa playlist O Amanhecer da Consciência Hebraica. Lá você vai ver nos capítulos anteriores esses assuntos, né? Edifique um altar em sua vida. Aprendemos essa lição com Jacó. O Deus de Israel, uma essência para todas as circunstâncias. Reprise das promessas de Deus em sua vida. Reprise as promessas de Deus em sua vida continuamente. O símbolo da morte de Raquel e seu duplo parto, Benoni e Benjamim. Se você perdeu, volte, assista, muito profundo esses temas. E aí o conceito de molde, arquétipo, tipo nas escrituras hebraicas. Hoje nós vamos ver isso. O símbolo de Esaú, os edomitas, prossegue até o Apocalipse. Nós vamos abordar isso daqui adiante. O fim anunciado desde o princípio, né, as várias relações de Gênesis até o Apocalipse, e lermos os escritos hebraicos como composição de mão única. Isso realmente é surpreendente, fantástico e causa elevação espiritual. Você vê que nós estamos recheados, né, com temas maravilhosos, profundos, e vamos adiante, seguindo aí no nosso trabalho. Conceito de arquétipo, de molde, de tipo. Então a palavra arqué vem lá do grego, né? E aí tem aí a pronúncia do grego e o sentido que ele carrega, né? Que é o sentido de origem, de princípio, de começo. Né? Então você viu nessa imagem que a gente colocou aí,
uma coisa interessante, que é o fato de você ter uma estrutura, né, que já dada como fundamento, né? E você então vai colocar o líquido dentro dessa estrutura. Você vê que aqui no molde que a gente usou, né, é um molde de uma embalagem, olha lá, né? Então você tem aqui, nesse molde da embalagem, né, você tem, só voltar a imagem aqui para você. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, né, nesse molde, o que você tem? Você tem aqui a embalagem, depois de preenchida, né? E você tem o lugar onde o líquido vai entrar e vai dar esse formato. Então, essa estrutura metálica aqui, ela é uma estrutura dada, é uma estrutura fixa, né? Então, aqui cabe uma reflexão. Nós vamos agora entender isso aplicado ao ser humano, né? Então, você vai ter um componente cósmico que foi elaborado pelo Criador. Ele é, né, o Criador de todas as coisas, ele forma todas as coisas. Então, esse molde, essa estrutura, ela é dada. E onde que entra o arbítrio? Então, é tudo pré-determinado? Não, as condições fundamentais são pré-determinadas, mas você vai ter mais de um molde. Você vai ter a tua consciência, você vai ter o teu arbítrio, a tua atitude, como nós temos concluído, né? E aí é que vai entrar a definição da tua individualidade, das tuas escolhas. Então, preste bem atenção, porque se você olhar a vida dos teus antepassados, né, tua história aí, dos teus avós e pais, você vai ver que foram feitas escolhas que moldaram determinadas estruturas para você, tua classe social, o país onde você está, a língua que você fala, determinadas características físicas, emocionais, traumas, processos, enfim, né? Mas você pode fazer com tudo isso algo. Você vai estar tomando decisões acerca disso, ou em relação a isso. E a tua decisão, ela é livre. Você pode alcançar uma consciência, adquirir um conhecimento, identificar determinadas coisas em você. E independente da força que elas tenham dentro de você, você pode dizer sim ou você pode dizer não. Então, essa é a parte essencialmente humana, tá? O querer propriamente não é humano, né? Ele já vem pré-moldado, né? O que você quer não é propriamente uma escolha. Muita coisa que você não acha legal, você quer mesmo assim, né? Muita coisa que você não elege, por exemplo, como o ideal, brota como pensamento, como ação, como sentimento e etc. Agora, se o querer não é teu, ou às vezes até o efetuar, tem muita coisa que você faz que é fruto de uma compulsão, de uma ação que você não consegue limitar. Até o agir humano, ele entra dentro dessa característica. Falar, então é por isso que dizem que a vida humana é totalmente determinada. Se o que eu quero, independente de eu querer ou não, aquilo quer em mim, né? Se até o meu fazer, às vezes eu não consigo evitar de me comportar de determinada forma, não. Tem realmente algo. Você pode ter uma atitude em relação aos teus quereres e aos teus comportamentos. Então aí entra a consciência, entra o arbítrio e a atitude, né? Que é algo que você assume no teu interior, uma decisão, né? O arbítrio é aquilo que você toma quando você escolhe algo. Quando o arbítrio ele é muito exercido, ele se torna uma atitude. Então você já não concorda com determinadas coisas, né? Você já tem uma atitude formada para determinadas coisas que, mesmo que você ainda continue agindo, mesmo que você ainda continue querendo, mesmo que ainda você continue tendo aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, e você se entristece com eles, você não concorda com eles, então você assume uma atitude
diante daquilo dentro de você. Então, esses assuntos que nós estamos lidando aqui é fundamental para a vida humana, fundamental para você compreender a tua própria essência, a tua própria história, para você saber como navegar no universo, como construir a tua vida do nascimento até o túmulo, até a morte, até quando você fechar os olhos e depois for dissolvido no planeta Terra. Isso vai ser fundamental. Né? A questão não é viver e morrer, porque se você está vivo, exerceu arbítrio, mas faz parte. Agora, é como você morre, com que atitude você morre, com que conclusão você morre. Né? E aqui, quando a gente está vendo esse molde, então você tem... Né? É difícil aplicar totalmente isso para a esfera humana, né? Mas é como se essa parte de metal fosse ser já determinada, né? O molde mesmo, o formato está determinado, mas é como se, no caso do ser humano, ele pudesse colorir esta embalagem através da sua consciência. Então ela pode, a forma não será mudada, né? A estrutura não será mudada, mas é como se a consciência humana pudesse gerar uma determinada coloração aqui, que vai ser resultado das tuas escolhas, do teu nível consciencial. Muito bem, então vamos para o nosso próximo slide. A gente vai falar sobre arquétipo, tipo, molde, né? Então, em filosofia, você tem um conceito para arquétipo. Se você procurar aí nos cursos de filosofia, procurar na internet, você vai encontrar. Nós não vamos usar esse conceito propriamente, né, da área da filosofia. A psicologia também, principalmente o Jung, formou um interessante conceito do termo. Né? Então, fica para a tua pesquisa, não é exatamente isso que nós vamos trabalhar aqui. Nós temos uma visão um pouquinho diferente, que junta um pouco cada uma dessas características. Nós usaremos a palavra contextualizando-a nas escrituras hebraicas. Né? Então, nós vamos buscar esses conceitos todos, mas a aplicação que nós daremos para o termo arquétipo, ela vai estar relacionada com as escrituras. Ou seja, nós vamos procurar na lógica de Gênesis a Apocalipse, nós vamos procurar esse sentido que existe lá, né? Não exatamente como na filosofia ou como o Jung escreveu, mas nós vamos aproveitar a ideia. Isso vai ser muito útil, porque você vai olhar para dentro de você, você vai conseguir identificar determinadas forças, determinados comportamentos, e aí então você vai entender o amor de Deus, a graça de Deus, o conceito de graça que é em Cristo, no Messias hebreu, como ele vai compreender a tua natureza, como não é necessário você ocultar nada dele, porque isso é impossível, né? Como você vai ocultar algo do infinito, e como ele sabe de todos os moldes que foram colocados em você. Ele criou tudo isso. Né? Agora, ele está procurando olhar, né? Falando isso de uma maneira metafórica, né? A atitude do teu coração, como é que você está agindo em relação a isso. Né? Isso que brota dentro de você, que você faz, que você sente, etc. Então vamos ver aqui de uma maneira interessante essa aplicação. Usaremos a palavra contextualizando-a nas escrituras hebraicas. Usaremos o sentido de um tipo de comportamento, um conjunto de pensamentos, de ideias, um conjunto de intuições, um conjunto de emoções, de sentimentos, de afetos que resultam em uma ação individual ou coletiva, que tem como resultado a vida ou a morte daqueles que realizam essa construção, sendo sempre uma decisão arbitral. Olha, o jogo é para valer. Né? Então, assim, aqueles que estão brincando com a existência humana, né, que estão desconsiderando a hipótese de que haja um Criador, de que haja um sentido, uma direção, um propósito, uma missão, estavam incorrendo num risco muito grande, porque
de fato, todas essas coisas estão envolvidas no significado da vida humana, né? Na realização de Gênesis 1:26, ou seja, Yahvé Elohim Adonai, a divindade eterna, propondo realizar em si mesma um ser à sua imagem e semelhança. Né? Falamos isso principalmente no sentido da nossa compreensão humana. Né? Evidentemente, a divindade não pode querer nada, nem desejar nada, porque tudo nela já é. O nome dela é Eu Sou o que Sou. Né? Mas para nós é aquele sentido de eu mostrarei ser o que eu mostrarei ser, do devir, né? Ou seja, nós vemos a divindade com um propósito, vemos que o propósito dela é nos gerar a sua imagem e semelhança. Então, você está construindo a tua existência, tem relacionamento com os teus pais, com alguém que você gosta, constitui uma família, tem um romance, um namoro, uma sociedade, você está lidando com valores, né? Você tem propostas, às vezes que podem ser de corrupção, que podem ser de um sentido de uma vida, você alcançar isso ou aquilo de uma maneira não muito legal, mas que te dá prazer, satisfação e etc. Enfim. Isso tudo é da corrupção da vida humana, é normal, tudo isso é natural, é assim mesmo? Eu não levaria, não levaria isso desse jeito, né? Então, há um sentido cósmico, há um sentido transcendental, há uma proposta de vida, há uma ética, há um bem, há uma justiça, há uma verdade, há um amor, há uma realização, há um propósito. Né? E cada gesto da tua vida, diária, quando você levanta de manhã, tomar café, ou você ir para o teu trabalho, ou você constituir ou não uma família, ou você lidar com a sociedade. Então, por isso que nós falamos aqui a respeito de sentimentos, nós usaremos a palavra, usaremos o sentido de um comportamento, pensamento, ideia, intuição, ações, emoções. Né? Então, o que nós estamos dizendo? Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que há um arquétipo, né? Uma estrutura que leva o ser humano a uma realização de infinitude, de evolução, de crescimento, de desenvolvimento. E há um campo de atitude, de pensamento, de sentimento, de intuição, né, que vai ser inclinado à morte, à autodestruição. Né, como nós falamos, o que não evolui vai para o Jurassic Park. Né. Então, essa é a proposta. Se você estiver atento, né, se você estudar a intuição dos místicos, né, hebreus, né, que revelaram mistérios e que vão relacionar com a nossa vida diária, então você vai ver que você é o herói. A tua grande jornada da tua vida, da tua existência, é a jornada do herói. Você está conquistando algo, você está realizando algo. Então a ética, a justiça, a verdade, o amor, o carinho, a correção, tudo isso, independente da sociedade que você viva. Porque o que nós vemos? Que esse arquétipo que está dentro de nós, que é o crístico ou o anticrístico, ele vai se projetar numa dimensão social, criando estruturas na sociedade, que são estruturas sociais, né, que tendem ao crístico ou à vida e que tendem à morte, à dissolução, ao dissolvimento. Então você vai identificar em você, você vai identificar fora de você. E aí, então, começam todas as escolhas, sequência gigantesca de escolhas que você está fazendo. Então, agora, ao vermos o arquétipo Esaú, e vamos ver outros modelos arquetípicos na Bíblia, você vai poder olhar para dentro de você e falar, opa, esse arquétipo está dentro de mim. Eu tenho o arquétipo Babilônia, eu tenho o arquétipo Caim, eu tenho o arquétipo Sodoma e Gomorra. São arquétipos. São estruturas, o arquétipo Judas. Né? E tenho também o arquétipo Moisés, o arquétipo Elias, o arquétipo Isaías, o arquétipo Daniel, o arquétipo Jesus, né? O crístico em mim, que deseja algo, quer realizar algo, que está construindo um viver que faça sentido ético, que faça sentido
em relação à bondade, à justiça, ao belo, ao verdadeiro, aquilo que é a realização, aquilo que nós precisamos compor na nossa existência. Ah, mas a vida humana é falha, tem imperfeições e tem problemas, eu já errei. Ótimo, isso tudo faz parte, né? Só houve um ser humano que passou a jornada integral dele na Terra sem cometer isso, que foi o Messias. E teve um motivo para isso, teve uma história que nós estamos vendo aqui na genética do próprio Senhor, e também teve o uso do arbítrio dele, teve a escolha dele, teve o trabalho que ele realizou. E agora é a minha vez, é a tua vez. E nós estamos aqui compondo isso. As pessoas que você tem ao teu redor, você tem um grupo que você frequente, que você se ajunte com essas pessoas e diga, não, nós estamos caminhando para lá, nós vamos estudar, vamos vivenciar juntos, vamos incentivar uns aos outros. A área coletiva precisa de um grupo, eu te estimulo, né? Não que a igreja, nenhuma placa de igreja vai salvar ninguém, não é a igreja que é fundamental, não estou falando nem de instituições, estou falando de você ter um pequeno grupo de pessoas que estudem as escrituras, que vivenciem ela e que realizem um propósito juntas. Isso faz parte fundamental do nosso processo formador, né? E aí tem a tua parte individual, a tua meditação, a tua oração, a tua consagração, o teu jejum, a tua leitura, o teu estudo, onde você vai buscar isso, vai afirmar isso, trabalhando o teu corpo, trabalhando dentro de um outro arquétipo. E aí você vai ver os dois arquétipos em você, vai ver fora de você, vai ver nas pessoas que convivem com você. Tem hora que um arquétipo está prevalecendo, hora o outro arquétipo. Aí tem a compaixão, tem a misericórdia, tem o perdão. As pessoas se arrependem, mudam. E aí é a história toda do processo humano, a história da minha vida, da tua vida. E ao final, a transcendência ou o Jurassic Park. Porque quem não se integra, a evolução do infinito se desintegra na impossibilidade da vida, né? Então, é nesse sentido que nós estamos vendo. Então, aqui, ó, você tem aqui todo esse conjunto que está sendo trabalhado, né? E ao final você vê que a gente destaca ali, ó, sendo sempre uma construção, uma decisão arbitral, né? Então, aqui, isto serve como um tipo de guia para a minha autoconsciência, para a minha autopercepção. Citaremos alguns arquétipos que encontramos nos textos hebraicos para que fique mais claro. Por exemplo, arquétipos individuais e coletivos. Arquétipo Caim, né? Olha, nós já fizemos o estudo do Gênesis, está lá para trás, né? Só você voltar ali e ver o comportamento do Caim. Você vai ver uma estrutura emocional, física, mental, espiritual, uma atitude, uma compreensão em relação à vida. E isso tudo culmina em algo que não foi bom para ele. Então, se você olhar o arquétipo Caim, você vai encontrar também o arquétipo Abel, né? Você fala, mas o Caim matou Abel, né? Infelizmente ou felizmente, mas providencialmente sempre, não prevalece em tempo e espaço a estrutura crística, né? Ali já é uma profecia sobre muita coisa que vai acontecer lá no fim, né? E que aconteceu com o Messias também em relação à sociedade, né? Quem que matou Jesus? Foi a estrutura política da época, foi a estrutura sacerdotal, religiosa da época, né? Que convence, que envolve a população, né? E que cria toda aquela situação. Então, arquétipo Abel, arquétipo Caim, né? Você vai estudar modelos de comportamento que vão influenciar um resultado. Então você pode ver o Caim dentro de você, o Abel dentro de você, né? O Caim foi pedido lá, não está escrito objetivamente nas escrituras, mas nós entendemos que foi pedido um tipo de sacrifício. O Abel obedeceu aquilo que foi pedido. O Caim quis oferecer aquilo que ele achava que era o melhor para ele.
E não era exatamente isso que deveria acontecer, né? E aí o que que houve? Houve um problema muito sério, porque Deus apelou para Caim para que ele mudasse o comportamento dele. E Caim decidiu matar o Abel. Então tinha dois adoradores, Deus estava escolhendo um, mas escolhendo por quê? Aí ele vai e mata o outro, agora só tem eu. Então, é aquela espiritualidade onde eu quero oferecer o que eu acho que é o melhor, e não exatamente o que a vida está me pedindo. Então esse é um dos exemplos, né? Aqui, arquétipo Caim e o arquétipo Abel. Aqui nós temos o arquétipo Babel. Então, se você leu a Torre de Babel, você vai verificar lá o ser humano querendo alcançar o céu. Falar, mas a vida infinita não quer nos levar para lá? Sim, ela quer, né? Só que o pessoal de Babel não precisava de ajuda. Eles queriam alcançar o céu sem Deus. Isso é um arquétipo, isso é uma atitude, é um comportamento. Eles não queriam depender do Criador, eles queriam alcançar sozinhos, um nome para eles, construídos pela sua força, pelo seu braço. Esse é o conceito da religião, do esoterismo, né? É o meu ego, eu quero me realizar, não preciso de Deus, não preciso de um Messias, não preciso de um Salvador, eu mesmo faço. Faça você mesmo, é a ideia da autorrealização sem nada e nem ninguém, né? Então esse arquétipo é coletivo. Ali no caso não foi uma pessoa, foi um coletivo humano que tomou essa decisão. E o resultado não foi bom, né? E também está lá no princípio do que a sociedade humana vai chegar à conclusão de fazer aí para frente. Então está ligado com o Apocalipse? Está ligado. Por quê? Porque a sociedade humana vai determinar que ela é Deus, que ela vai alcançar tudo o que ela precisa, que ela vai dominar o universo todo. É o princípio do arquétipo da Torre de Babel. Então, estamos dando exemplos para vocês do que é um arquétipo, né? O arquétipo Sodoma e Gomorra, né? Então, se você estudar a história de Sodoma e Gomorra, nós já vimos, também você pode voltar lá atrás, você vai ver que a ociosidade, a prosperidade, o excesso de conforto, né, foi gerando uma violência, um hedonismo, né, ou seja, as pessoas se tornaram cada vez mais egoístas, preocupadas só em satisfação, em atender todos os seus prazeres, cada um buscando o seu sentido pessoal de vida, né, não tendo nada de objetivo que unisse aquela população, até que chega na destruição. Então, esse arquétipo está apontando para a sociedade aí, né? Então o que a sociedade está dizendo? Não tem parâmetro de verdade nenhum, é tudo particular, é tudo individual, cada um tem que fazer o que o mim mesmo diz, né? O que o mim mesmo quiser, que está dentro de mim mesmo, o mim mesmo, de eu mesmo, quero isso, quero aquilo, e pronto. Não tem parâmetro de nada, não há verdade objetiva nenhuma. Bom, tudo bem. O ser humano tem arbítrio para isso, mas a consequência é complicada, né? E lá, Sodoma e Gomorra, o final foi a destruição. Então, todos esses arquétipos vão dando para nós modelos de comportamento. Ó. O arquétipo Edom, os edomitas. Tá? Esse nós vamos ver com detalhe agora, porque ainda os outros nós já vimos. É só você procurar os capítulos anteriores, você vai ver a explicação detalhada de cada um deles. Agora nós vamos entrar em Edom. Então você vai ver que houve uma atitude, ele recebeu algo maravilhoso, ou seja, ele foi escolhido pela vida para ser o primogênito, né? Porque ele nasceu primeiro. Só que ele abre mão disso por um prato de lentilha, por um momento, por uma decisão, por uma visceralidade, por uma escolha errada que fez. E o Jacó, que não tinha sido escolhido pela vida, porque ele não rompeu a madre primeiro para ser o primogênito, ele dá um valor gigantesco para aquilo, ele vai buscar aquilo, ele vai buscar com todas as forças, com todo o ser dele, e ele vai ser um suplantador, um superador disso. Então, você foi escolhido para ser feito à imagem e semelhança de Deus.
Agora você pode abrir mão disso. Você pode riscar o teu nome do livro da vida. Você veio para a Terra com o teu nome no livro da vida. O Criador te elegeu. Se você nasceu, respirou, exerceu arbítrio, você é um escolhido dele. Agora, você não é obrigado a ser o escolhido. O amor não pode ser obrigado, mandatário. O amor tem que ser uma eleição, é um romance, é um carinho, é uma escolha. Então, o Criador te dá essa oportunidade. Aí você pode respondê-la de uma maneira ou de outra. O arquétipo Judas. Olha, aqui é uma história interessante, porque ele teve o melhor mestre, ele teve o melhor ensinador, ele teve o melhor companheiro, ele teve o melhor amigo. A última frase de Jesus foi: "A que vens, com um beijo traz, a que vens amigo." Jesus chama ele de amigo. "Com um beijo traz o Filho do Homem." Então o arquétipo Judas, ele escolheu uma compreensão política, ele escolheu olhar Jesus de uma determinada ótica. E os motivos podem ser muitos, mas o resultado final foi péssimo para a vida dele, para a sua realização de ser. Então, esses arquétipos todos vão nos dando luz. Pela compreensão do arbítrio, não há uma pré-determinação arquetípica. Faltou o azinho aí, Pela compreensão do arbítrio, não há uma pré-determinação arquetípica. Indivíduos e mesmo populações podem alterar um caminho que estão percorrendo. Vide o caso de Nínive, aquela cidade do profeta Jonas. Somos um gradiente de luz e trevas, de crístico e de anticrístico, e a nossa consciência oscila entre isso, entre o crístico e o anticrístico, até a sua cristalização. Então, olha, sim, estruturas cósmicas foram nos dadas, claro, você não vai inventar a roda, reinventar o universo, reinventar as condições, não. A base estrutural do que é humano, posto, luz e trevas, posto. Mas mineral não tem arbítrio, vegetal não tem arbítrio, animal não tem arbítrio. Chega no animal hominal, arbítrio, consciência, atitude, escolha. Então você vai desenvolver isso durante a tua vida. No caso, por exemplo, de Nínive, se ela continuasse naquele campo de atitude, seria destruída. Mas com a pregação de Jonas, ela se arrepende. E há uma mudança no destino dela. Mas então a Bíblia predestinou errado, porque lá estava dizendo que o povo ia morrer, depois mudou. Ora, a Bíblia e Deus, a divindade, tem todas as possibilidades de destino realizadas. Agora, qual vai ser efetivada? Isso é misterioso. Depende de nós, da nossa interação, das nossas escolhas. Então, no caso de Nínive, houve uma mudança. Agora, nós somos um gradiente. Então, essas condições foram dadas para nós, e nós vamos oscilando, você vai encontrando essas forças dentro de você. E você passa por esse teste milhares de vezes, a partir dos 12 anos, que você começa a exercer mais livremente o teu arbítrio, até os 30, onde a tua maturidade, 28, 30, é completamente formada, até a tua morte, são milhares de decisões, de escolhas que você reforça o teu campo atitudinal, o teu campo arbitral, qual é o teu campo consciencial. É como se você tivesse milhares de vidas, porque você vai, a cada dia uma vida que você poderia mudar tudo, você pode escolher outras escolhas. Agora, chega o ponto da cristalização aí, quando nós, voltando aqui, lá até a sua cristalização. Então, indo aqui para o nosso gráfico, o que acontece lá no nosso gráfico? Se a gente pegar aqui o ser humano, olha lá, você vê aqui o gradiente crístico e anticrístico, crístico e anticrístico. Um gradiente. A consciência oscila.
oscila entre o crístico, oscila entre o anticrístico. As estruturas humanas estimulam o crístico, estimulam o anticrístico, dependendo do grupo que você elege, das pessoas que estão ao teu redor, dos amigos, da família, da sociedade, etc. Favorece ou desfavorece, mas tem uma escolha. Agora, na morte, isto vai cristalizar ou aqui ou aqui. Lembre-se que o espírito de Yeshua HaMashiach é aquele que nos resgatou do reino das trevas. Ó, tua consciência nasce aqui. Mas o teu nome foi escrito no livro da vida. Você está destinado, predestinado a ser um filho de Deus. Mas você precisa acenar para essa escolha. Teu nome já está na vida, mas você precisa confirmar, ou com as tuas atitudes, retirar teu nome de lá. Então você é resgatado das trevas para o reino do Filho do seu amor, ou o reino do Filho do seu amor aqui. Essa passagem belíssima, né, das Escrituras nos revela. Agora, depois da morte, esse processo encerra. Né? Então, nós temos um período de tempo para nós escolhermos exatamente o que queremos ser. O nosso estar é passageiro, o nosso ser pode ser definitivo. Por isso nós precisamos amadurecer. Nosso ser é a maturidade no crístico. E para isso compreendermos a vida, a estruturação do universo, o propósito do Criador, sentido, direção, e fazermos a nossa escolha. Né? Isso é fundamental. Então, voltando aqui para o nosso PowerPoint, a gente agora então começa a ver por que esse estudo é tão importante. Né? Esaú, Edom, termina seu relacionamento com Jacó com uma atitude excelente, mas fica claro que o seu campo de atitude inicial era contrário à vida. Uma coisa interessante, né? Os dois irmãos, ao final da vida, se harmonizam. Né? Esaú cede aquela terra para Jacó, não explica-se nas escrituras exatamente o motivo. Ele pode ter tido interesse em outras terras, como nós vamos ver aí os motivos da escolha dele, mas aquela terra permanece da promessa para Jacó, como o primogênito espiritual, e o irmão acompanha ele, não há mais confusão entre eles. Mas o registro, né, o arquétipo de Edom e muito da atitude dos seus descendentes vai ficar marcada como de campo anticrístico, como um campo contrário à vida. Né? Então, nós vamos agora olhar profundamente Edom. Por quê? Edom é citado até o Apocalipse, né, simbolizando uma atitude arquetípica, um conjunto de pensamentos, sentimentos, ações de meio ambiente, de relação com as pessoas, de construção de instamentos sociais, né, de instituições da sociedade, de fundamentos da sociedade anticrísticos. Então é muito importante você se aprofundar nisso, para você poder separar o joio do trigo na tua vida, porque tudo vai passar, meu querido, minha querida, né? A gente vai envelhecendo, chega um momento que nós vamos partir, nós vamos falecer, vamos desfalecer, vamos morrer. E o que ficou cristalizado? Então essa é a história da tua vida, é o mais importante, você precisa estudar isso. E vai se basear em quê? Em algum pensador, em algum filósofo, em algum psicólogo, algum político? Não dá, né? Então vamos nos basear nos profetas, vamos nos basear em Moisés, vamos nos basear em Yeshua, no Cristo. Assim, ali podemos depositar a nossa vida, podemos desenhar o nosso futuro, né? Então, vamos adiante aí com esse trabalho. Então agora nós vamos começar a aprofundar o tema aqui de Esaú. Né? Grandes lições sobre a vida, a genética crística para a formação do Messias. Né? Nós estamos vendo como que Jesus foi gerado geneticamente o Messias de Deus e estamos aproveitando essas grandes lições para adquirirmos sabedoria para o nosso interior.
Então, várias fontes na internet, né, se você fizer uma pesquisa sobre Esaú, relatam que os descendentes de Esaú, na região montanhosa de Seir, tornaram-se especialistas na extração e moldagem do cobre, metal abundante na região. Essa região ficava ao sul e a leste do Mar Morto. Atualmente estaria em partes de Israel e da Jordânia, né? Então, assim, lá não trata exatamente o porquê dessa escolha, né? A terra, quem viveu até mais nela foi o próprio Esaú, que é Edom, né? Os edomitas. Mas com a vinda de Jacó, Jacó procura uma outra localidade e com o tempo Edom decide se mudar dali. Ele sai daquela região e vai para as montanhas de Seir, lá para a região do Mar Morto. E ali eles se tornam especialistas em cobre. Então houve um interesse, uma direção de Deus, a terra prometida fica para Jacó e os edomitas, os descendentes de Edom, vão para aquela região. Apesar dos dois irmãos terminarem bem, mas vai ficar caracterizado o arquétipo Edom e o arquétipo Israel como sendo daqueles que escolhem a vida e escolhem a morte, como símbolos para nós compreendermos. Então nós não estamos falando de indivíduos, né? Nós estamos da condenação de pessoas. Né? Evidentemente, quando falamos sobre Judas, fazemos uma grande suposição com a afirmação das Escrituras de que o caminho dele não foi de vida, foi de morte. Né? E o arquétipo Edom também é descrito como um caminho de dissolução, de não evolução. Então, atentos para isso, porque você vai encontrar Edom dentro de você. Eu quero que você identifique nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, nas tuas ações, nas tuas intuições, nas estruturas sociais, nos teus amigos, nas pessoas ao redor de você, estruturas de Edom, do arquétipo Edom, do arquétipo hebreu. Né? Então você vai decidir fortalecer uma e enfraquecer a outra. Se você se juntar em grupo, ótimo, porque você vai formar com aquelas pessoas uma aliança de fortalecer o arquétipo hebreu dentro de você, o crístico, e de enfraquecer o anticrístico. Ele não vai ser eliminado, morre com você, mas essa é a trajetória, o caminho que nós devemos efetuar. Tá? Bom, continuando aqui o nosso estudo, vamos avançar mais um pouquinho. O povo de Esaú fica sendo chamado edomita. Tá? O relacionamento entre Jacó e Esaú foi pacificado, mas seus descendentes, faltou um Szinho aqui, permaneceram em constantes conflitos. Né? E aqui, ó, se você procurar lá no livro de Reis, capítulo 11, do 14, no Salmo 137, 7, você vai encontrar essas confirmações, né, dos conflitos que permanecem entre esse povo. Edomitas e moabitas proíbem os israelitas de passarem por sua região quando vindos do Egito em direção a Canaã. Né? Então olha que interessante, né? O povo de Israel estava vindo do Egito, sofrendo, com dificuldade, né? Indo em direção à terra prometida, eles queriam só passar pela terra dos edomitas. Né? Mas eles não colaboraram. Né? Você vê aqui que triste essa atitude. Né? Os moabitas, que eram também semitas, porque o Moabe e Amon são os filhos de Ló, que era filho adotivo de Abraão. Eles podiam ter colaborado com Israel, mas eles proíbem eles de passar por aquele caminho. E veja, o caminho que Israel estava fazendo é o caminho da vida, né? Porque Zion, Sião, a terra prometida, representa a transcendência, representa a minha, a tua, a nossa formação, a imagem e a semelhança de Deus. Possibilita a visão de evoluirmos infinitamente, rumo ao infinito, evoluirmos indefinidamente, sem um fim, uma evolução no seio da suprema divindade, demanda da vida infinita da divindade. Isso é vida eterna, isso é vida em profunda evolução do finito rumo ao infinito. Então, quando simbolicamente eles querem impedir a passagem de Israel para chegar a Sião,
O que espiritualmente está representando isso? Que eles estão se opondo à vida, que é um campo de atitude, um campo de comportamento, estruturas sociais, uma estrutura geral que está indo no sentido contrário da vida. Então, se você vê programas de televisão, filmes, livros que você lê, amigos, a sociedade, etc., você vai procurar observar o que está no arquétipo Edom, o que está no arquétipo hebreu, né? O que está no crístico, o que está no anticrístico, o que me interessa, o que não me interessa. Né? Então, isso é muito importante. E aqui, Doeg, por exemplo, um edomita, mata 85 sacerdotes de Israel, obedecendo ao rei Saul. Né? Uma das passagens assim enormemente tristes da vida do rei Saul, primeiro rei de Israel, e desse edomita, né, que sem temor algum mata os 85 sacerdotes. Né? É interessante que o 8, na numerologia que nós já escrevemos aqui, é o número do equilíbrio entre o crístico e o anticrístico, e o 5 é o número do homem natural. Né? Esses 85 sacerdotes parecem representar exatamente a criação e o homem que permanece na condição animal. Esse Doeg, que mata os sacerdotes de Deus, fica nessa condição animal, né? Representando algo horrível, sem evolução humana. Né? E essa passagem, então, está dentro desse arquétipo de Edom. Veja que coisa horrorosa aí. Né? E continuando aqui, olha, a partir dos reinados de Saul, Davi e Salomão, os edomitas ficam dominados por Israel. Então foi um período onde esses reis dominam essa parte, né, dos edomitas. Eles ficam pagando impostos e tributários de Israel. O rei de Judá, Amazias, venceu os edomitas e trouxe seus deuses de Seir e passou a adorá-los. Né? Então, uma outra simbologia terrível, né? Que é o fato de alguém deixar o Deus vivo e se prostrar a ídolos falsos, a deuses falsos. Né? Então ele vai buscar em Edom isso, Edom representando as sociedades humanas, as religiosidades humanas, sem princípio de real espiritualidade, voltada à destruição, voltada à idolatria, voltada a uma não geração de vida. E é com o edomita que isso é feito. Então, reforça esse símbolo da apostasia, né, da estrutura de Edom, desviar o homem do seu propósito, da sua realização. Você vê Edom simbolizando isso. Profeticamente, Edom torna-se símbolo de todos os povos anticrísticos que não serão formados à imagem e à semelhança de Deus. Vamos ver uma profecia no livro de Isaías, em Malaquias, que confirma esse entendimento. Então eu selecionei aqui duas passagens, vou deixar só o iniciozinho para você aqui, ó. Você pega lá Isaías 34, lê esse capítulo. Nós vamos abordar esse capítulo no nosso trabalho que vem, para nós termos mais tempo, né? Hoje já deu 50 minutos, já estamos aqui no final. Então você pode pegar esse capítulo e ler para tentar extrair esse conhecimento. Não perca então no nosso próximo vídeo, nós vamos aprofundar essa ideia, e agora já em textos apocalípticos. Né? Então, esteja conosco aqui nesse início de essa retomada do nosso trabalho. Vou procurar aqui o nosso slide final. E nós vamos então concluir aqui o nosso estudo. Hoje eu gostaria de agradecer
atenção de vocês e espero que nos vejamos em breve. Agora a nossa tela final. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica. Procure a gente nas redes, nós estamos lá no YouTube, tem várias playlists. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, nós estamos também no Telegram, onde está tudo publicado. Você tem todo o arquivo lá do que a gente publica e você também faz contato conosco. Agradecemos a você, que a vida infinita esteja sobre a tua vida, que as tuas escolhas, que a tua consciência, que a tua existência, do início ao fim, possa ser uma trajetória maravilhosa de realização, e que a vida eterna, que é a realização infinita, esteja sobre o teu ser. Até o nosso próximo encontro.